Glória a Deus. Vamos ler o Salmo de número 100. Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças, bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. O Salmo 100 é um convite para nos aproximarmos do Senhor, para nos achegarmos ao Senhor. Deus, Ele é onipresente, a presença de Deus, ela está em todo lugar, todos os dias. Mas a Bíblia, ela nos fala sobre a manifestação da presença de Deus, nos fala da intimidade com a presença de Deus. Você pode passar o dia inteiro sem orar, sem ler a Bíblia, sem o louvar, sem pensar no Senhor, e a presença de Deus está ali porque Ele é onipresente. Mas outra coisa é você acordar e saber que você precisa estar em comunhão com Deus, buscá-lo, invocá-lo, louvá-lo, orar. Isto é se aproximar, se achegar. A Bíblia várias vezes vai nos falar sobre isso. Achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e eu te responderei. Deus é presente porque Ele é Deus, está em todo lugar, mas a presença da intimidade dEle, a presença manifesta dEle deve ser buscada. Por isso o Salmo 100, como outros dizem, outros também dizem isso, eles falam o seguinte: entrem na presença de Deus. Parece uma linguagem até equivocada, porque se Deus está sempre comigo, por que eu devo entrar na presença de Deus? É uma linguagem simbólica. É entrar na intimidade, é entrar no sentido de buscar essa comunhão, buscar esta manifestação da presença dEle. Por isso nós devemos nos achegar a Ele. Como que nós nos achegamos a Deus? Em oração, em louvor, estando com Ele. E o Salmo 100 nos mostra, assim como nós já temos falado, essa série desses salmos de 93 para cá até o 100, são celebrações, são convites a louvar a Deus, nos mostra que como nós devemos entrar na presença de Deus. Porque nós não estamos falando aqui de uma oração a qualquer um Deus, ou uma oração a qualquer tipo de fé. Nós estamos falando de entrar realmente na presença do Deus vivo, do Deus santo. Como nós devemos entrar? Quando nós nos aproximamos de uma pessoa, se é o seu pai, se é a sua mãe, se é um irmão, se é um amigo, ou se é alguém que estão te apresentando, a maneira que nós nos apresentamos à pessoa, isso é importante, biblicamente falando. Nós precisamos saber como nós devemos nos achegar a cada um. E aí o texto nos mostra, o Salmo 100, primeiro nós devemos nos achegar a Deus com o coração disposto a servi-lo. O versículo 1 diz: celebre ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria. Quando eu então quero orar, buscar a Deus, me achegar a Deus, eu não devo chegar diante de Deus falando: Deus, eu quero te pedir algo, Deus, eu quero que o Senhor faça algo por mim. Talvez você não entendeu ainda, mas quem é Deus é Ele, nós somos servos. Nós devemos nos achegar a Deus falando: Senhor, eu quero te servir. O que eu posso fazer para a tua glória? O que eu posso fazer para o teu reino? Como eu posso te servir melhor? Por isso o texto diz: celebrem ao Senhor com júbilo e sirvam a Deus com alegria. Todos os dias nós deveremos acordar dispostos a servir a Deus. E não só servir com alegria. Há pessoas que buscam a Deus, mas elas buscam para alcançar algum favor, alguma bênção. E a Bíblia diz que Deus é abençoador. E nós devemos buscar a Deus também, para que Ele venha a nos capacitar, a nos abençoar, a nos sustentar. Mas o início da nossa conversa com Deus deve ser: Deus, Senhor amado, eu quero te conhecer e te servir. E com alegria. Nós devemos acordar todos os dias alegres, dispostos para servir a Deus, para abençoar alguém, para honrar alguém, para promover alguém.
e não pensamos só em nós mesmos. Quem se aproxima do Deus verdadeiro vai ter um desejo enorme de agradá-lo, de servi-lo, de fazer a vontade dele. Em segundo lugar, nós devemos nos aproximar, entrar nessa presença de Deus mais íntima, com o coração cheio de louvor. É repetitivo dizer isso, mas todos os salmos acabam nos falando acerca dessa necessidade. No Salmo 100 fala: celebrem com júbilo, sirvam com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Sabe como nós devemos todos os dias se aproximar do Senhor? Cantando, louvando. Às vezes a gente acha que primeiro temos que pedir. Não, nós devemos louvar, agradecer. Você está vivo, você está respirando, você está alimentado, você está sendo sustentado pela misericórdia dele todos os dias, porque se não fosse a misericórdia dele, eu e você já estaríamos mortos, porque a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Por isso devemos nos achegar a Deus todos os dias louvando, como os pássaros fazem pela manhã. Nós devemos cantar ao Senhor. Ah, mas eu estou desanimado. Mas quem disse na Bíblia que é para cantar quando estamos animados? Ah, mas eu não estou sentindo. Tem dias que você acorda, parece que você desviou durante a madrugada e não sabe disso. Mas acorde louvando a Deus. Traga à sua memória um cântico. Louve ao Senhor com alegria ou com tristeza. Louve o Senhor naqueles dias jubilosos e naqueles dias maus. Comece a louvar, porque o louvor traz à sua memória a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Renova o seu coração em fé. O louvor liberta, o louvor cura, o louvor muda a nossa visão. O louvor, ele redireciona os nossos olhos espirituais para o Senhor e tira das circunstâncias ou de nós mesmos. Se ficarmos olhando para nós mesmos, nós desanimamos. E se olharmos para os outros, ficamos amargos. Mas se olharmos para o Senhor, teremos um cântico novo nos lábios, nos alegraremos nele, nos fortaleceremos e amaremos as pessoas. Os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então devemos nos achegar a Deus com louvor, com o coração cheio de louvor. E aqui o texto fala de celebração, de júbilo. Em terceiro lugar, devemos nos aproximar do Senhor com a consciência cada vez mais clara de quem Deus é. Amados, pergunto nessa manhã: você conhece a Deus? Você o conhece? E aí a segunda pergunta: qual é o nível do teu conhecimento de Deus? O quanto você o conhece? Olha o que o salmista diz no Salmo 100, no versículo 3, ele fala: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós precisamos ter essa consciência cada dia maior, e quanto mais eu louvo, mais eu medito na palavra, mais eu busco, eu vou descobrindo que Deus é muito além do que eu pensava, imaginava, do que eu já experimentei, do que eu poderia comparar com qualquer outra realidade. Então, quanto mais eu me aproximo dele, eu devo ter consciência de quem ele é. Sabei que ele é Deus. Sabei que ele é Deus. Ou seja, ele é o único. Ele não é mais um. Há muitas pessoas com um equívoco no coração: as pessoas servem a vários deuses. Sim, mas são deuses falsos, são deuses feitos pela mentalidade humana, e alguns desses deuses adorados pelas falsas religiões são demônios, espíritos malignos que se tornam escondidos por trás dos ídolos. Agora o Senhor, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele controla todas as coisas, ele criou todas as coisas. Quanto mais eu me aproximo dele, eu devo pedir: Senhor, mostra-me quem tu és, porque você e eu construímos imagens sobre Deus que não são verdadeiras. Sabei que o Senhor é Deus, ele é o único digno de ser adorado, louvado, elogiado, amado. Essa consciência de quem Deus é. O nosso irmão Jó, que está na Bíblia, um livro dele, ele conhecia a Deus, ele orava todos os dias, ele orava pela sua família todos os dias, pelos seus filhos, e a Bíblia diz que ele era um homem justo,
íntegro e temente a Deus. Você já imaginou Deus falar isso sobre você? Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Mas após as provações que ele passou, e não foram poucas, e nenhum de nós aqui passaremos as provações no nível dele, porque para início de conversa você teria que ter 10 filhos. Aí você poderia começar a entrar na possibilidade. E Jó passa por níveis de provas tão difíceis. E ao invés dele se tornar amargo, incrédulo, ferido, se sentindo rejeitado por todos, a Bíblia diz que Jó foi buscando a Deus, desabafando com Deus, às vezes até falando para Deus que era melhor ele não ter nascido, e sendo sincero, mas a Bíblia diz que em tudo ele adorou ao Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o adoro mesmo sem entender o que eu estou passando. E diz o texto bíblico que no final do livro, que Jó, quando ele começa a compreender quem é Deus, porque Deus chega para Jó e não responde a Jó o porquê Jó perdeu tudo, mas Deus mostra para Jó quem ele era. O que nos sacia é saber quem é Deus, o que nos cura é saber quem é Deus. Há coisas em nossas vidas que nunca teremos resposta, mas o conhecimento de Deus vai nos suprir, saciar, curar e nos dar propósito para viver. E aí no final do livro de Jó diz que Jó fala: Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, eu era um ignorante, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me humilho. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais quebrantado a gente se torna, mais humilde, mais queremos conhecê-lo, mais queremos amá-lo. Agora imagina se Jó conhecia Deus apenas de ouvir, e ele era homem justo, íntegro e temente a Deus. Imagina depois que ele conheceu a Deus mais intimamente. Agora os meus olhos te veem. Jó estava enxergando a realidade de quem Deus é mais de perto. Quando eu me aproximo do Pai, do Senhor, eu devo me aproximar dele, buscando conhecê-lo mais, tendo a consciência de quem ele é. Eu não busco a Deus para tirar algo dele, eu preciso buscar a Deus para conhecê-lo e para que ele tire algo de mim, porque a maior bênção não é quando você recebe algo, mas é quando Deus tira algo do teu coração que está te impedindo de conhecê-lo mais. E em último lugar, nós precisamos nos aproximar de Deus. Salmo 100 diz: com a consciência de quem nós somos diante dele. Salmo 100, no versículo de número 3 diz: foi ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O salmista está dizendo: se aproxime do Senhor, sabendo que ele é Deus e que nós somos suas ovelhas. Ele nos criou, ele nos formou. Nós precisamos chegar a Deus todos os dias com a consciência de quem nós somos. Você não é uma mera criatura humana que surgiu no planeta por acaso. Você foi criado pelas mãos de Deus, formado pela graça de Deus, que te formou com um propósito para cumprir na terra, para manifestar a glória de Deus na terra. E você é ovelha dele, você pertence a ele, dele somos o seu povo, o seu rebanho. Se eu sou ovelha dele, a ovelha me lembra sempre de dependência. A ovelha depende do pastor, a ovelha é um animal muito frágil, muito dependente. Se eu sou dele, eu preciso ouvi-lo, buscá-lo. Jesus falou: vocês são minhas ovelhas, e as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Amado, nós precisamos chegar a Deus com essa disposição de conhecê-lo e o conhecendo, tendo a consciência que nós somos dele, nós somos suas ovelhas, nós somos seus filhos. E aí nós vamos experimentar o que o Salmo 100 diz, no versículo 4 em diante. Ele diz: entrem por suas portas com ações de graças, os seus átrios com hino de louvor. E aí a linguagem do salmista é aquela linguagem do tabernáculo, que tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, 3 lugares distintos. E o salmista está dizendo: quando você for orar, louvar, buscar a Deus, entre por esses lugares, espiritualmente falando. Comece louvando, agradecendo a Deus, mas deixa ele te levar
para o lugar mais íntimo, para o santo lugar. Deixa Ele te levar para o santo dos santos. Mergulhe cada dia mais profundo, conheça mais a Deus. Não busque a Deus apenas superficialmente. Lá em Hebreus diz: entre com ousadia no santo lugar que foi aberto pelo véu, o novo e vivo caminho. O sangue de Jesus abriu o caminho para que a gente entre numa intimidade cada dia mais profunda com Deus. Você ama a Deus? Você conhece a Deus? Se você o buscar de verdade, você vai conhecê-lo e amá-lo cada dia mais, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é um Pai amoroso, e Ele é um Deus que ama se revelar aos seus filhos. Ele tem prazer de se revelar a quem tem prazer de obedecer, de buscar, de se santificar. Vamos orar nessa manhã. Celebre com júbilo ao Senhor e sirva ao Senhor com alegria. Pai, obrigado porque a palavra do Senhor é suficiente para abrir os nossos olhos e te conhecermos cada dia mais. Eu oro para que a revelação do Salmo 100 venha como espírito e vida ao nosso espírito nessa manhã, ampliando nossa visão, abrindo os nossos olhos espirituais, para que possamos nos achegar a Ti, Pai, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, para Te conhecer cada dia mais, com o coração disposto a Te servir, a Te obedecer, com o coração cheio de louvor. Pai, revela-Te mais a nós, dia após dia, revela-Te, queremos Te conhecer mais. O que nós mais precisamos é Te conhecer. O que o Brasil mais precisa é que a igreja Te conheça mais, e conhecendo ao Senhor, cumpra os Teus propósitos, a Tua missão. Conhecendo ao Senhor, se prepare para o dia da vinda do Senhor, se santifique mais. Pai, muito obrigado, porque o Senhor se revela a nós. Muito obrigado, porque Jesus morreu por nós, para que possamos acessar o trono da graça, o santo dos santos, todos os dias, e ser transformados de glória em glória, até o dia da Tua vinda. Muito obrigado, Pai. Faça isso em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.